Me chamo Nicole Viana, eu sou graduanda da Universidade Federal de Pernambuco e hoje eu venho falar sobre a correlação entre a periodontite e a diabetes mellitus gestacional. Introduzindo um pouco o assunto, o que seria a doença da diabetes mellitus gestacional? Ela justamente consiste na intolerância a carboidratos que vai resultar na hiperglicemia identificada no início ou durante a gravidez. E a doença periodontal, que ela seria? Ela é uma condição inflamatória das estruturas de inserção e de proteção dos dentes e vai poder induzir a um estado inflamatório sistêmico, podendo acarretar a propagação da resistência à insulina. Dessa forma, o trabalho tem como objetivo buscar as relações existentes entre periodontite e doença mellitus, diabetes mellitus gestacional, tendo como ponto principal a identificação da doença periodontal como um fator de risco predisponente à condição gestacional citada, que é a da diabetes mellitus gestacional. A metodologia do trabalho é da seguinte maneira: o estudo ele foi realizado por intermédio de pesquisa bibliográfica nas bases de dados PubMed e BVS e foram selecionados artigos publicados entre os anos de 2016 e de 2021. E incluiu justamente os artigos que abordassem a correlação entre periodontite e a diabetes gestacional, diabetes mellitus gestacional. Os resultados que foram obtidos. Eu vou falar um pouco agora. Bom, a periodontite, retomando, ela é justamente uma doença inflamatória crônica e o seu fator etiológico é o biofilme dentário, que é o fator etiológico determinante. Mas ela é uma doença multifatorial e ela também é destrutiva, destrói os tecidos periodontais de suporte. Bom, ela é induzida pela presença de um biofilme bacteriano e ela é caracterizada por esse estado disbiótico da cavidade oral e pela ruptura da homeostase do tecido periodontal em um hospedeiro que já é suscetível. Clinicamente, ela vai envolver uma inflamação, a perda da inserção clínica, a destruição ósseo-alveolar e também um aumento do risco de perda dentária. Vale ressaltar que essa destruição ósseo-alveolar ela é irreversível. A disseminação de bactérias e também dos produtos pela periodontite, eles podem induzir um estado inflamatório sistêmico, que pode iniciar justamente a resistência à insulina e propagá-la também. A etiologia da diabetes mellitus gestacional, ela é incerta, e a diabetes mellitus gestacional, ela corresponde à intolerância à glicose com seu início ou primeira descoberta durante a gravidez. Aqui tem mais alguns resultados e é importante falar que os fatores de risco para diabetes mellitus gestacional vai englobar a obesidade, histórico familiar prévio de diabetes mellitus gestacional, a síndrome do ovário policístico, idade materna avançada e também tabagismo. Como é que funciona essa plausibilidade biológica que encontramos dessa correlação entre periodontite e diabetes mellitus gestacional? Bom, acredita-se que a periodontite ela seja capaz de induzir as respostas imunes locais e também do hospedeiro. Isso vai causar uma bacteremia transitória e a liberação de marcadores inflamatórios, como a interleucina 6, como o fator de necrose tumoral alfa, como a proteína C reativa, que podem atuar multiplicando o bloqueio do efeito e da ação da insulina, ou também atuando via a destruição das células beta pancreáticas para impedir a sua produção. E aí, esse processo, consequentemente, leva à resistência à insulina e também ao comprometimento do metabolismo de glicose, se não revertido, a diabetes mellitus gestacional. Apesar desse mecanismo biológico envolvido nessa associação entre periodontite e diabetes mellitus gestacional ainda não ter sido totalmente elucidado, nós temos esse conhecimento de plausibilidade biológica. E uma das maiores limitações a respeito desse assunto é justamente a falta de estudos de corte prospectivos, a variabilidade clínica de definições e também os métodos para classificar com precisão a periodontite
e a diabetes mellitus gestacional, para classificar justamente essas correlações. Por vezes existem estudos também, e esses estudos muitas vezes uns têm os resultados, outros têm resultados diferentes, mas a escassez também desses estudos é bem prejudicial para a gente ter um conhecimento maior da área. Concluindo, portanto, a gente observa uma plausibilidade biológica da inflamação induzida pela periodontite, que vai favorecer a resistência à insulina, mas ainda há uma escassez no número de estudos que possam abordar essas correlações, sendo importante a gente alertar a comunidade científica sobre o tema, para beneficiar a vida das grávidas, para prevenir e também a gente ter um melhor entendimento do tratamento de mulheres que sofrem dessa condição na gestação. Bom, aqui estão as referências. Espero que vocês tenham gostado.